Bora lá? Então, ó, projeções. Primeira coisa, gente, como é que o raio-x é feito? O raio-x de tórax é feito como? Idealmente, a radiografia de tórax deve ser feita com o paciente de pé e com as costas voltadas para o tubo de radiografia, enquanto a parte anterior do tórax dele está próxima aí, ó, do book, próxima do filme. Os raios X eles devem passar primeiro pelas costas do paciente, posteriormente e depois na parte anterior do tórax e daí impressionar o filme. Ou seja, a incidência ideal para a radiografia de tórax é póstero, anterior com o paciente ereto. Então, essa é a incidência ideal. Então, tudo que a gente vai falar de técnica perfeita ou de que é uma técnica ideal é relacionado a essa incidência aí, beleza? Idealmente, o paciente deve estar ali, ó, a distância entre o filme e o tubo de raio-x deve ser de 1,8 metros, esse é o mundo ideal. E, deixa eu até... Aqui tá massa, né, que eu consigo me esgueirar aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava brincando muito com isso aqui mais cedo, cara. Você não sabe como eu tô igual uma criança aqui brincando com isso. Então, ó. Muito legal. Inspiração. Aqui. Inspiração profunda. Quando você vai fazer uma radiografia, para ela estar tecnicamente adequada, o paciente tem que fazer uma inspiração profunda. Me joga para lá de novo, eu quero ficar lá. Me deixa lá. Isso. O paciente tem que fazer uma inspiração profunda, tá bom? E eu vou te mostrar daqui a pouquinho por que tem que ser assim, mas tem que ser assim. Então, ó, olha aqui, inspiração profunda. Essas duas radiografias aqui são do mesmo paciente. Nessa daqui, o paciente não inspirou direito. E nessa daqui, o paciente encheu o peito de ar, fez uma inspiração profunda máxima. Olha só o que acontece, na inspiração profunda máxima, o coração tem um tamanho real, enquanto que quando está pouco inspirado, o coração parece maior do que ele realmente é. Quando está pouco inspirado, o mediastino parece mais largo do que ele realmente é. Quando está pouco inspirado, a marca vascular, a trama vascular parece mais evidente, mais proeminente do que realmente é. E isso pode confundir com infiltrado, por exemplo. E principalmente quando está pouco inspirado, eu não vejo bem o parênquima pulmonar. Olha a diferença da área de parênquima pulmonar visível nesse caso aqui para esse caso aqui. Então faz toda a diferença você fazer o raio-x com a técnica correta. E um desses passos é inspiração profunda máxima. Então olha só, outra coisa da técnica que é extremamente importante. Qual dessas radiografias aí está correta? Aí você pode me falar, João, já sei qual está errada. Essa daqui está errada, porque o coração fica do lado esquerdo. E eu sei que o lado esquerdo é esse daqui. Então esse aqui, ó, é o coração correto. E eu vou te dizer, calma aí, muita calma nessa hora. Por quê? Eu sempre devo olhar a marcação do exame. O que vai me dizer se o coração está ou não à esquerda não é a minha ideia prévia do que eu aprendi lá no livro de anatomia, e sim a marcação do exame. Repara aqui, ó, é o mesmo exame, eu só inverti a imagem para gerar realmente essa confusão aí na cabeça de vocês. Esse exame aqui, R de right, está indicando que esse é o lado direito. E olha o coração aqui à direita. Esse aqui também, R de right, indicando que é o lado direito. Então, se está marcado que é lado direito, dane-se se o coração está aqui. Esse coração está à direita e o exame é que está invertido. Entendeu? Então, eu sempre, para saber se o raio-x está normal ou não, preciso da lateralidade. A lateralidade deve estar em todo o raio-x. Tem que ter, tá? Se você está fazendo raio-x e não está vindo lateralidade, está errado. Não dá para orientar por coração, não dá para orientar por bulha gástrica, não dá para orientar por nada. Tem que ter a lateralidade. Então, ó, na verdade, esse aqui que parecia estar certo, na verdade era o errado. Nunca esqueça, cadê minha mão? Nunca, opa, aqui. Nunca, meu Deus, tá muito engraçado isso. Aqui. Nunca esqueça da lateralidade. Beleza, gente? Vamos continuar? Certo. Então, João, você me falou que tinha que fazer de pé e tinha que fazer em póstero anterior, em PA. Mas por que eu tenho que fazer em PA? Bom, tem 3 grandes motivos e o primeiro deles é o coração, segundo o mediastino, já te falei, e o terceiro são as escápulas. Então, coração e mediastino é mais ou menos aquela brincadeira que a gente falou.
Quando eles estão em PA, eles têm o aspecto dele representado mais próximo do real. Enquanto que quando ele está no AP, que é o contrário do PA, né? Como é que era o PA? O raio primeiro passava nas costas, depois passava na parte anterior. Em AP, o raio vai primeiro passar anterior e depois sai aqui pelas costas e chega lá no filme. Detalhe, desse jeito aqui, ó, o meu coração que é mais anterior, ele está mais distante do filme, enquanto que desse jeito aqui, meu coração estava mais próximo do filme. O que acontece quando eu afasto um objeto, como esse aviãozinho de papel aqui, ó, quando eu afasto ele da parede e aproximo ele do raio, no caso da lanterna? A imagem lá na parede, a representação daquilo cresce. Ou seja, quando eu faço um exame em AP, quando meu coração está mais longe do filme, que é a parede, a imagem dele vai parecer maior do que realmente é. E a mesma coisa para o mediastino. É por isso que eu tenho que fazer em PA, para o coração ficar pertinho do filme, o avião ficar perto da parede e o formato da sombra, que é o que a gente vai enxergar de fato, ser o mais próximo do tamanho real do avião. Para a imagem do coração ser o mais próximo possível da imagem real do nosso corpo, tá? Então olha só, olha, um paciente pouco inspirado, ou melhor, inspiração também funciona bem parecido, mas paciente em AP, nesse caso aqui, ó, sempre que tiver supino, significa AP, tá? Porque o paciente fez o exame supinado, deitado, ou seja, o raio veio de lá para cá, as costas dele estão na maca. Então, se supino é sinônimo de AP. Olha só, fez em AP, coração mais distante do filme. Olha como o coração está maior do que o mesmo paciente que fez depois em PA. Olha como esse mediastino parece alargado e quando fez depois com a técnica correta em AP, olha como ele está legal aqui, ó, normal, normal, normal. Beleza? Conseguiu captar a ideia da coisa? Beleza, ok. Então, ó, repara que parece bem maior que o coração quando faz em AP ou supino, são sinônimos. Então, ó, outra coisa é o mediastino e as marcas vasculares. Quando a gente faz em AP, pelo mesmíssimo motivo, as marcas vasculares vão tender a aparecer mais proeminentes, beleza? A gente vai tender a... parece que tem mais vaso, talvez até um infiltrado ali. Terceiro motivo, mas não menos importante, é que quando eu faço em PA, eu consigo fazer o paciente fazer uma manobra, ó, para tirar as escápulas do campo. Quando ele faz essa manobra aqui, a escápula dele sai do campo. Quando a escápula sai do campo, ó, ela deixa de atrapalhar aqui, ó, a interpretação da imagem do parênquima. Tem muita gente que está começando a olhar raio-x e aí fica achando que essa linhazinha aqui é pneumotórax. Recebo muito essa dúvida. Ah, João, isso aqui é um pneumotórax? Eu estou vendo uma linhazinha aqui, é pneumotórax? Não. Acompanhe essa linha aqui, você vai ver que ela, na verdade, é um triângulo formado pela escápula de um lado e do outro também. Então a gente tem que tirar a escápula do campo através da manobra e isso a gente vai fazer só no PA. No AP, o paciente não faz isso, porque ele está deitado, está lá com os bracinhos junto do corpo. Beleza? Beleza. Ok. Então, ó, só marcando aí a escápula para vocês. Então, compara aqui, ó, o mesmo exame, escápula aqui. Bem difícil de ver, né? Para quem tá ali, tá dando os primeiros passos no raio-x, pode ser um desafio. Para mim era quando eu estava começando. Então, tudo que eu falo assim para quem tá começando, eu lembro de mim, que eu era um zero à esquerda em raio-x, tá, gente? Se eu conseguir estar aqui hoje falando de raio-x para você, acredite, qualquer pessoa aprende raio-x de tórax. Se eu aprendi, qualquer pessoa acredite, eu saí da faculdade sem saber nada de raio-x. Então, vamos lá? Ó, por que com o paciente de pé? Então, eu sei que tem que ser PA, mas por que ele tem que estar de pé também? Não podia ser deitado e só virar de barril para baixo lá na hora de fazer o exame? Bom, tem 3 motivos também muito importantes para fazer de pé e eles são: a avaliação do gás fica melhor, a avaliação de presença de líquido livre fica melhor e a avaliação dos vasos fica melhor. Como assim? Bom, gás. Quando eu falo em gás, quando o paciente está de pé, o gás vai fazer o que? Ele vai subir. Se eu tenho gás livre, ele vai subir até parar no ponto mais cranial, mais alto, né? Ou seja, paciente de pé, quando eu faço o exame, ele tem um pneumoperitônio, o gás sobe para aqui, ó, no diafragma. Então eu vejo o pneumoperitônio, tá vendo só? Mesma coisa do lado de lá. Olha aqui, fininho o diafragma e o gás que subiu
pneumoperitônio. Se o paciente tivesse deitado, isso não iria acontecer, tá? A mesma coisa é o pneumotórax. O gás sobe e vai tender, quando ele é menor, a se acumular aqui em cima, no ápice do pulmão. E à medida que o pneumoperitônio cresce, pneumotórax cresce, aquele gás vai ocupando todo o hemitórax, tá? Então olha só, lembra sempre de olhar a marcação, beleza? Então ó, paciente fez em AP aqui, é verdade, porém ele estava sentado, então havia ação da gravidade. Se ele fosse um AP supinado, isso não, a gente não ia conseguir ver essa imagem aqui, ok? Só marcação, botar a marcação azulzinha aqui para vocês verem o pneumoperitônio, porque o raio-x de tórax é excelente para avaliar pneumoperitônio, beleza? E o gás do próprio pneumotórax, o gás ele vai tender a subir e se acumular, ó, na porção mais apical do pulmão. E o que a gente tem que procurar para saber se tem pneumotórax ou não? Muita gente procura a ausência de marca vascular, mas isso às vezes é uma armadilha, porque às vezes a marca vascular é só mais difícil de ver e você acha que não tem. Você tem que procurar, além da ausência de marcas vasculares, você tem que procurar uma linhazinha aqui, ó, bem fininha, representando a borda do pulmão se afastando do arcabouço costal. Aí você tem certeza, realmente é um pneumotórax, afinal o ar está ocupando espaço ali no espaço pleural e o pulmão está se afastando do gradil costal e eu vejo aqui bem homogêneo o protinho sem marcas vasculares. Então olha aqui o maior aumento, ó, a marquinha bem discreta aqui do tórax e essa região transparente, bem homogênea, sem nenhum ar, representando o próprio pneumotórax. Beleza? Então por isso que eu tenho que botar o paciente de pé, hein? Se eu não boto o paciente de pé, eu não vejo essa imagem aí. Essa imagem aí é só quando o paciente está sob a ação da gravidade, ou seja, o ar está de pé ou sentado, o ar subiu. Tivesse deitado, a gente não ia ver isso aí, mesmo que tivesse pneumotórax. Outra coisa é que quando o paciente está de pé, se o ar sobe, o líquido desce. Subiu, ar, desceu, líquido. Então, se desceu, ele vai tender a se acumular na porção mais inferior, que na radiografia em PA é o seio costofrênico lateral, mas na radiografia em perfil é o seio costofrênico posterior. Inclusive é mais caudal do que o seio costofrênico lateral, beleza? Então, ó, continuando aqui, ó, se eu tenho líquido livre, como vocês estão vendo aqui, olha aonde a minha língua está apontando. Se eu tenho líquido livre aqui, ó, obliterando, a gente usa esse termo obliterando, que é um termo chique, né? Significa que eu não estou enxergando o seio costofrênico lateral, o líquido livre está obliterando o seio costofrênico lateral por causa da ação da gravidade, porque esse paciente está de pé ou sentado. Se ele tivesse deitado, mesmo que fosse líquido livre, eu não veria exatamente desse jeito o derrame pleural. Eu veria de uma outra forma que não é o assunto da aula de hoje, mas que a gente vai aprender ao longo desse intensivo. Beleza? Então olha só, esse paciente aqui que está supinado, ou seja, que está deitado, olha o que eu estou vendo aqui, ó. Eu estou vendo um lado do pulmão mais branco do que o outro lado. Olha só, esse lado está bem pretinho, esse lado está branquinho. Então quando eu deito o paciente, eu supino o paciente, o líquido que era livre, que estava acumulado só lá no seio costofrênico, vai se espalhar pela porção posterior do pulmão e o resultado disso vai ser que todo o pulmão daquele lado vai ficar mais branco. Por que, João? Porque a imagem que a gente vê no raio-x, ela é uma média de densidades. Como assim uma média de densidades? A imagem que eu vejo, se é mais branca ou mais preta, se é mais densa ou mais transparente, é uma média, ou seja, tudo que estava ali naquele local, eu vou fazer uma média e a resultante é que vai aparecer para mim. Então, se o raio atravessa o pulmão, tem muito ar no pulmão, pouco arcabouço, pouca estrutura muscular e como tem muito ar, o ar vai ser preto, ele aparece o pulmão preto. Agora, se o raio atravessa o líquido, ele vai representar uma imagem densa, branca, opaca, porque o líquido é opaco. Agora, se eu pego um pouquinho de pulmão e um pouquinho de líquido lá posteriormente, o raio passa assim, passa no pulmão, mas passa também no líquido que está lá posteriormente, o resultado disso vai ser um tom de cinza, um negócio acinzentado.
tá ok? Só que como vai estar espalhado posteriormente por todo aquele hemitórax, todo o hemitórax vai ficar com um aspecto que a gente chama de velamento do hemitórax. O hemitórax está velado porque o líquido está ali posteriormente espalhado, beleza? Então, gente, olha só. Terceiro motivo para fazer raio-x em paciente ereto é a avaliação dos vasos. Seguinte, quando a gente está de pé, gravidade atuando, os vasos dos lobos inferiores tendem a ser mais calibrosos, beleza? Por causa da ação da gravidade, enquanto dos lobos superiores tendem a ser mais fininhos, mais discretos, quase imperceptíveis. Repare aqui, ó, você vê com facilidade os vasos para os lobos inferiores, tá vendo? Aqui, ó, grossinho, calibroso. Enquanto aqui para o lobo superior é um negócio bem mais difícil de ser visto, de ser avaliado. Só que quando eu faço a radiografia com o paciente deitado, supinado, eu perco esse gradiente. Eu não tenho mais a ação da gravidade que agia fazendo os vasos inferiores ficarem mais calibrosos. Agora, tanto os que vão para o lobo superior quanto os que vão para o lobo inferior ficam com o mesmo calibre. E às vezes o lobo superior até fica com calibre maior. Ah, João, e daí? Tudo bem, qual o problema? O problema é que a equalização da trama vascular pulmonar, ou seja, o vaso do lobo superior ficar com o mesmo calibre ou maior do que do lobo inferior, é o sinal mais precoce de insuficiência cardíaca no raio-x. Então você pode começar a suspeitar de um paciente, por exemplo, hipertenso, que está desenvolvendo um ICC precocemente através do raio-x, desde que você veja essa característica, só que não vale se o paciente tiver feito o raio-x supinado, porque aí não vai ser pela patologia e simplesmente pela técnica inadequada. Tá conseguindo entender mais ou menos as armadilhas que não saber analisar a técnica do estudo pode fazer você cair? Beleza, tem muito mais coisa ainda, tá? Então vamos lá. Compara aqui os vasos dos lobos superiores bem discretos. Me deixe lá. Volte. Como é que o Michael Jackson faz? Bote lá na frente. Bote lá na frente. Agora vamos. Vai. Como era o gritinho do Michael Jackson? Oh! Não lembro mais. Era muito engraçado o Michael Jackson. Então, ó, os vasinhos dos lobos inferiores bem discretos, os lobos superiores discretos, inferiores calibrosos. Só quando o paciente está supinado, está bem calibroso, está bem visível os vasinhos para os lobos superiores, tá? João, não tô vendo nada. Tudo bem, calma, gafanhoto. É a primeira aula hoje. Você vai ter muitas oportunidades para assimilar esses detalhes que exigem mesmo treinamento de olho. Você tem que treinar o olho, ver várias vezes até você perceber, poxa, realmente esse vaso aqui, ó, tá mais calibroso ou do mesmo calibre dos vasos dos lobos inferiores.